eu sou a Metoyan e você está aqui no meu canal para mais uma leitura virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito feliz com a sua presença aqui comigo, de poder mais uma vez te guiar com as minhas palavras, com a espiritualidade. Então, vamos começar aqui pelo tema de hoje. Bom, esse tema é para ajudar quem está indeciso sobre um caminho, não sabe se segue caminho primeiro, olha, caminho X, caminho Y. Aqui vai servir para qualquer situação, tá, gente? Eu vou tentar fazer abrangente e para vocês poderem se guiar, tá? E aí, como é que vai ser? Você vai escolher uma pedrinha, e aí nessa pedrinha eu vou tirar de um lado a opção que você mentalizar do lado esquerdo, você vai mentalizar uma. E aqui eu vou ver os prós e contras dessa situação. E depois eu vou tirar o lado esquerdo, ou o lado direito. E aí eu também vou ver os prós e contras dessa outra situação. E ao final eu vou tirar uma carta como um conselho geral. E lembrem-se, gente, essas questões de decisões, né? Quem decide no fim das contas é você, sempre, tá? O tarô, ele está aqui como um alerta, como um sinal, como uma... para poder dar mensagens que às vezes a gente não poderia acessar de outras formas, mas ele não vai decidir por você. No fim das contas, eu falo as orientações que podem ressoar com você, podem ressoar e chegar num ponto dentro de você que é muito importante, que tinha que ser aflorado para você tomar a decisão, tá? Então, saiba que no fim das contas a decisão é sua, mas não vai ter aqui uma resposta absolutamente clara. Você que tem que sentir, tá? No fim das contas. É basicamente isso, tá bom? Bom, vamos lá então, falar os avisos importantes. Lembrando, gente, escolher a pedra é muito importante. Às vezes a mensagem pode estar em mais de uma. Se você sentir conexão com mais de uma pedra, tem duas chamando e você não sabe direito, você sente forte que não tem uma decisão ali clara, você pode ver as duas. Se quiser ver todas também, fique à vontade, faça como for confortável para você. O ponto só é que você precisa ter esse discernimento de sentir, de ser levado ou levada pela sua intuição. Lembrando também, gente, em pequenos casos, pode acontecer às vezes de você ver todas as pedrinhas e sentir que nada ressoou tão forte com você. Isso pode acontecer, tá? Mas eu acredito sempre que em pequenos casos, não é algo recorrente. A maior parte das pessoas que chegam aqui precisam da mensagem que está aqui. Seja de uma pedra, duas, três, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá, então. Falar que se caso você tiver dificuldade para escolher a pedrinha, tem um vídeo aqui na descrição onde eu explico um pouquinho melhor sobre como você pode fazer para escolher a pedrinha, tá? Você escolhe com a intuição, com o sentimento, com o que vem de dentro de você e não com os pensamentos, a racionalidade, ou com o seu desejo, né? Escolha com a intuição, sensação. Bom, e se caso sua situação for muito sensível, você precisa de uma consulta só na sua energia, uma pergunta direcionada para sua situação, saiba que eu faço pacotes de perguntas, tá? No particular. E aí, se você quiser, você pode acessar aqui o meu WhatsApp na descrição. Vamos lá, então. Bom, a pedrinha número 1 é a pedrinha transparente. Pedrinha número 2 é a pedrinha cinza. Pedrinha número 3 é a pedrinha preta. Escolha a que fizer sentido para você. E eu vou começar aqui pela pedrinha transparente. E uma coisa eu aviso, gente, é que desse lado aqui pode acontecer de ficar meio com reflexo na carta, tá? Já peço desculpas. Vamos lá. Olá, pedrinha transparente, primeira pedrinha. Vamos ver
Qual caminho seguir? Lembrando, gente, você vai mentalizar uma situação aqui deste lado primeiro, tá? Você pensa e mentaliza. Esse lado esquerdo é uma, e esse outro lado é outra situação. E eu vou tirar 3 cartas aqui, 3 cartas aqui, e depois uma carta no meio, que vai ser o centro de um aconselhamento, tá? Lembrando também, tá, gente, que não dá pra eu fazer pra você uma decisão. Quem decide, no fim das contas, é você. As cartas estão aqui pra dar um direcionamento, pra poder falar do que talvez você não perceba, pra esclarecer o que vem de dentro de você, pra mostrar um potencial caminho. Mas, no fim, seu livre-arbítrio vai falar mais alto. Então, você, quem decidirá, tá bom? É um direcionamento. Vamos lá, mentaliza a situação 1 na esquerda, situação 2 na direita. Mentalize forte e vamos começar. Situação 1. Situação 2. Um pouquinho torto, gente, mas acho que tá dando pra entender aqui a situação. Eu tô colocando as cartas assim, uma em cima das outras, pra poder ficar visível, tá, gente? No vídeo. Vou deixar aqui mais pra baixo, que acho que dá pra ver, né? Dá. Depois eu coloco a carta central aqui. Bom, gente, o que acontece? Situação 1 que você mentalizou, me parece aqui que você tá talvez até tendendo para essa situação, que tem uma rainha de copas aqui no positivo, que pode estar me falando de você. Talvez as suas emoções com essa situação fiquem mais confortáveis, né? Você se sinta mais confortável e mais acolhida por essa situação aqui, desse lado, tá? Como se talvez você fosse sentir que você tá fazendo uma decisão guiada pelo seu coração, sabe? Porque aqui temos uma rainha de copas no positivo, um 6 de paus no negativo e o mundo como a carta central neutra. Então, é quase como se essa opção, ela abraçasse o que você sente, o que você quer, o que você deseja. E essa situação aqui, ela pode, pra mim, me parece muito uma coisa muito grandiosa na sua vida, assim, como se fosse. Se você optasse por isso aqui, você fosse realizar algo dentro de você que é realmente muito importante. Algo que talvez você veja como um grande marco da sua vida. Porém, gente, aqui tem um alerta do 6 de paus. Talvez o que você queira fazer aqui exija uma certa exposição sua. O mundo me deu essa sensação. Então, assim, seja o que for, gente, relacionamento profissional, financeiro, familiar, sabe? Não importa.
Mas parece que aqui essa situação demanda de você uma exposição. Uma exposição talvez até de quem você é. Porque esse mundo com a rainha de copas me deu essa sensação. Então, por exemplo, se você tá pensando numa pessoa, talvez seja o ponto de você, de um relacionamento, você vai decidir por apresentar essa pessoa para os outros, sabe? Ou então se você se for trabalho, aí você é uma coisa que, por exemplo, você vai ter que comandar pessoas, então, por exemplo, você vai ficar em evidência, né? Vai pegar um cargo maior, ou então você vai fazer você vai estar querendo decidir se você faz um mochilão, sabe? Sabe, são essas decisões assim que te expõem aos outros e ao mundo como, como um todo, né? Você vai estar mais exposto ou exposta nessa opção. E essa exposição, gente, aí o lado ruim, né? Porque apesar de ser uma coisa que você deseja muito, parece, assim, uma coisa que te complementa no ponto emocional. É como se abraçasse quem você é lá dentro, assim, sabe? Você fazer isso. Porém, você tem que estar ciente de que o lado negativo é que essa exposição vai trazer uma notoriedade para você, é como se é aquela coisa, né? Já ouviram aquela frase, prego que se destaca leva uma martelada? Então, aqui o 6 de paus no negativo me fala que você vai estar aberto ou aberta a críticas. Aberto, eu digo no sentido de você vai ter que lidar, né, com isso. Críticas, pessoas que podem afetar você, tá? Assim, aqui parece muito uma energia de, tipo, outras pessoas que podem, às vezes, te fazer sentir que aquele não é o caminho, sabe? É por conta de como elas vão lidar com isso, com essa exposição, com essa decisão, com essa forma de lidar com essa escolha, né, que você pretende fazer. Então, assim, aqui o 6 de paus me fala de uma certa... de um lado negativo de você ter que se proteger, principalmente de ter muito claro quem você é, para que as opiniões dos outros não te afetem. Porque aqui, gente, me passa a sensação também que se caso você optar por esse caminho, você tem muito potencial de conseguir lidar com essas questões. Se você colocar em foco suas emoções, o que você quer, você se colocar como prioridade e não dar atenção para o que os outros falam, para o que os outros pensam, né? Tudo bem que é importante você também ter uma consideração pelo que os outros vão falar ou o que os outros vão dizer, mas assim, você precisa ter em mente que não dá para você prestar atenção em tudo e você ser perfeito em tudo, porque o mundo com 6 de paus pode me falar que você pode ficar se sentindo que você tem que conseguir agradar gregos e troianos, sendo que é impossível, gente. Você tem que ter essa mentalidade. Vai ser impossível agradar a todos. Você não vai agradar a todos. Se você entender isso, essa é uma opção que parece que iria te complementar de uma forma muito profunda até, principalmente sobre o que você sente, como, assim, parece que você se sentiria muito emocionalmente muito bem optando por esse caminho, tá? Apesar dessas dificuldades com outras pessoas em potencial. Agora, falando aqui desse lado, assim, gente, eu sinto que essa opção, ela parece até quase, não vou dizer o contrário, mas a sacerdotisa aqui no negativo com a carta da morte, e que é o 6 de espadas, né? É como se ela me falasse que aqui nessa opção você vai ficar resguardada. Que a sacerdotisa que me dá bastante essa sensação de que nesse caminho você não tá nessa exposição, assim, sabe? Que nem
daqui. Aqui você tá talvez mais segura nesse sentido de exposição, ou nesse sentido de... Só que esse lado também, ele exige de você uma transformação muito grande, sabe? É uma transformação profunda dentro de você, é como se você tivesse que mudar quem você é, praticamente, tá, gente, nessa opção. Me deu muita sensação de que você vai ter que... talvez, assim, passar por um processo bem delicado para você viver isso aqui que você tá almejando. Então, por exemplo, você vai ter que ter muita paciência com com essa situação desse lado, se você optar por ela. Vai ter que ter muita calma e não vai poder querer fazer as coisas com pressa, querendo ver um desfecho tão claro e rápido, sabe? Porque apesar da carta da morte ser uma carta que muitas vezes fala de algo que é bastante radical, né? Uma hora a pessoa está ali, outra hora ela não está, né? E eu não estou falando de morte aqui, tá? Quer dizer, eu falei agora de morte, mas aqui a carta da morte não está representando realmente a morte, né? Só que assim, a carta da morte, ela fala também desse assunto. E aí, nesse contexto aqui, gente, o que acontece é que a carta da morte traz essa questão da transformação, e a transformação, às vezes, ela é impactante. Mas, neste caso, ela não me parece que ela seria impactante, sabe? Assim, seria profunda, seria difícil, provavelmente, tá? Não vou negar pra você. Mas ela é uma transformação que ela acontece de uma forma mais sutil, sabe? Talvez tenha a ver realmente com quem você é. Então, por exemplo, digamos que você trabalha com um assunto e aí veio uma proposta de algo totalmente diferente para você trabalhar. E aí você fala assim, caramba, essa proposta é muito boa, até entendo disso aqui, mas o quanto eu vou ter que mudar da minha área, do que eu sei fazer para poder... Sabe, e aí isso aqui me fala que você vai ter que ter paciência, sabe, para essa transição, que ela pode acontecer e dar certo, tá? Assim, aqui com 6 de espadas, com a morte, pode me falar que você pode conseguir transformar isso, passar para um lugar. Só que, gente, assim, eu acredito que vai ser uma situação complicada, tá? E existe aqui algum risco de, em algum ponto, você, por exemplo, não querer fazer mais, tá? De ser algo que você decide não, você começa e talvez você em algum ponto fale assim, ai, eu não quero mais, entende? Existe esse potencial aqui deste lado, tá? O que eu não vejo tanto aqui, tá? Porém, gente, não, é um lado assim que, esse lado dessa escolha, né, número 2, você teria que também intimamente transformar a si mesmo, ter que adaptar quem você é, talvez, sabe? Como você sente as coisas, como você percebe as coisas, ter que talvez se aprofundar em conhecimentos que você não tem agora, que você não sabe quais são. Pode, por exemplo, ser um relacionamento, você vai talvez conhecer uma pessoa que é muito diferente de você, e que pode ter uma certa dificuldade de vocês conversarem, de vocês se entenderem por conta disso, porque mesmo essa pessoa pode ser uma pessoa meio quieta, sabe? Meio... não é alguém que talvez seja tão aberto ou aberta, sabe? Então, assim, gente, aqui é um lado que exige de você, eu diria que talvez mais, no sentido de paciência, no sentido de uma certa disposição também ao novo, tá? Que aqui não vejo tanto, porque aqui me parece que você estaria mais confortável, mais...
abraçada mesmo, tá? Aqui, gente, é como se fosse aqui um desafio pra você. Um desafio que eu diria que é transponível. Você consegue transpor os obstáculos. Só que isso depende muito de como você vai lidar com as suas emoções e com o que você vai ter que aprender. Com o que você vai ter que abrir mão, talvez, até do que você gostaria, do que você preferiria, sabe? Então tem essa energia aqui e que precisa ser considerada. Agora eu vou tirar uma carta no centro para dar um aconselhamento. Olha, gente, é bem interessante porque aqui me parece o aconselhamento que, independente do que você for escolher, né? Se é esse lado, se é esse, né? Se escolha um, a escolha dois. Você tem que estar muito alinhado com o que é a sua um sonho talvez para você, aquela chaminha interna, sabe? A escolha tem que estar alinhada com algo que talvez sempre te guiou pela vida, algo que sempre esteve ali presente na sua vida. Uma certa. Sabe, me parece aqui muito que a decisão tem muito a ver com continuar num caminho, sabe? Então, assim, é como se a espiritualidade estivesse dizendo para você, ainda mais que ver a carta da estrela, né? Se você esteve sempre que seguindo um certo caminho, continue, talvez neste caminho. Porque você consegue o que você está desejando, o que você está almejando, o que você mais gostaria, me parece muito um incentivo a você se guiar por este caminho ainda, tá bom? Então essa foi o aconselhamento. Espero que tenha feito sentido para você. Agradeço muito sua presença aqui comigo. E se você gostou, por favor, gente, converse comigo, mande mensagem, mande um comentário, se inscreva no canal, ou então salve o vídeo, compartilhe, sabe, assim, curta. Tudo isso me ajuda muito, gente. Esse é um jeito de eu interagir com vocês, né? Eu saber que meu trabalho está fazendo diferença, tá bom? Então, agradeço muito sua presença e espero aí a sua colaboração. Muito obrigada. Vamos lá para a opção número 2, opção cinza. Olá, pessoa da pedrinha 2, opção cinza. Vamos lá fazer a mentalização. Lembrando, lado... Opa, que caiu aqui alguma coisa. Lado esquerdo é a opção número 1, que você vai mentalizar o que você deseja, a situação número 1. Do lado direito, você vai mentalizar a situação número 2. Então, vou tirar 3 cartas aqui e vou depois, no final, tirar uma carta de aconselhamento, tá bom? Então, é isso. Vamos saber as circunstâncias da opção 1, da situação 1, situação 2, né? E aí você mentalize ambas, não importa qual seja o assunto. Vou tentar te guiar, independente, tá? Vamos lá, mentalize, para que eu possa te guiar com as palavras da espiritualidade, que você possa ter um norte nessa situação que te aflige e etc, tá bom? Vamos lá. Temperança, 10 de copas e 7 de ouros. As
Espero que esteja dando pra ver todas as cartinhas, gente. Eu faço assim porque não tem muito espaço na mesa. 8 de ouros. O diabo. E cavaleiro de ouros. Bom. Talvez muitas pessoas tenham pensado em questões de trabalho ou questões financeiras aqui, nessa opção. E se não pensou, eu vou tentar falar de uma forma mais abrangente. Bom, aqui, gente, opção número 1. Ela me parece que vai demandar de você um certo esforço significativo no sentido de você ter um certo, não posso falar pra vocês, sabe, se manter firme numa decisão e ir atrás dela e tentar manter o equilíbrio apesar dos percalços que vão aparecer, sabe? Porque o 7 de ouros, gente, aqui com uma carta central me fala muito de você tendo que sabe, quando você planta uma coisa e você espera aquilo crescer, e aí você colhe, e aí você depois tem que plantar de novo. Então, assim, esse trabalho de manutenção constante e que vai demandar um tempo, uma certa rotina, uma certa. Muita paciência, porque a temperança veio no negativo, gente. E essas duas cartas juntas podem me falar que você pode se sentir muito impaciente nessa opção. Então, se é uma profissão, se é financeiro, se é uma pessoa, você vai ter que ter muita paciência, sabe? Assim, a paciência, eu digo, não é só de você esperar, mas também uma certa paciência consigo mesmo e com a situação. Do tipo, de você talvez ver as coisas pingando aos pouquinhos, ou melhorando aos pouquinhos, as coisas tendo um tempo e você tendo que manter uma certa. Emocionalmente, você pode ficar um pouco tenso nessa opção, sabe? Eu sinto assim que é como se essa situação aqui pudesse trazer para você uma pressão emocional forte, tá? E que você tivesse que constantemente se preocupar em se reequilibrar, porque você vai ficar numa tensão por conta talvez dessa demora um pouquinho que pode essa opção acontecer para se concretizar, para as coisas funcionarem. Porque assim, eu vejo um potencial de realização emocional aqui, tá, gente? Assim, de você realizar uma coisa que é importante para você, de algo que você talvez já tenha dentro de ti como algo que você gostaria, é um objetivo, sabe? Pode ser um relacionamento com alguém, pode ser um cargo numa empresa, pode ser algo familiar, sabe? Do tipo, eu queria ter filhos, sabe? Assim, pode ser qualquer coisa nesse sentido, gente, qualquer coisa. Mas me parece muito aqui que é uma realização. Existe muito poder de realização aqui, de você conseguir obter algo que você tem como muito importante para ti, como eu não digo um sonho, mas é por aí, sabe? Como se você já guardasse isso dentro de você, essa vontade, há um bom tempo. Só que talvez você sempre ficasse pensando, agora não é o momento, sabe? A temperança com 7 de ouros pode me falar um pouco disso, de você talvez sempre ter postergado isso, essa situação. Então, e aí se for alguém, né, uma pessoa, é uma situação que pode sempre ter te deixado meio que
sabe aquela vai, não vai, sabe? Uma pessoa que não, parece que não se decide e tudo mais, mas assim, aqui me parece algo que tem potencial, mas potencial que você tem que ter paciência. De você deixar as coisas se se ajustarem, sabe? Com o tempo, com o investimento que você faz e o outro faz. Temperança me fala também de você tendo que realmente equilibrar o que você sente dessa situação para que você não se descompense. E jogue tudo pro alto, sabe? Então, assim, tomar cuidado só essa opção, essa questão aqui. Mas me parece que tem um potencial de você conseguir o que você almeja, se você tiver essa calma. Agora, aqui, deste lado, gente, o que eu vejo assim. Também é uma situação que exige um certo. Uma certa paciência, tá? Só que aqui existe mais forte pra mim uma constância maior do que paciência. Então, se você opta por essa opção, me parece mais que você aqui vai precisar de um certo. Sabe quando a gente pega e faz um plano de como a gente vai agir naquela situação por exemplo, eu vou fazer um pouquinho hoje, depois amanhã e depois amanhã. É muito. O Cavaleiro de Ouros me parece muito essa energia. E o diabo reforçando, me parece muito que você tem que estar com sangue nos olhos nessa situação aqui. Inclusive, aqui me parece muito uma situação onde você se sentiria extremamente motivado a obter o que você deseja aqui. Talvez você tenha aqui uma certa. Um incentivo maior do que talvez aqui, tá? Porque aqui existe uma contemplação emocional, mas é algo mais sutil. E eu digo sutil assim, o 10 de copas, gente, fala de uma grande realização, só que a maneira como o 10 de copas você sente o 10 de copas é diferente de como você vai sentir o diabo, tá? O diabo é aquela coisa da ambição, sabe? É algo que você quer, mas você quer com aquele sentimento de tipo, isso aqui tem que ser meu, isso aqui tem. Eu tenho que fazer isso funcionar. Então aqui, gente, me parece que você estaria mais motivado a fazer acontecer, tá? Mais assim, empenhado. Inclusive, você pode, nesse caso aqui, perder a mão, tá, gente? Porque o 8 de ouros aqui pode me falar de você, talvez, fazendo excessivamente, tá? Sabe quando, tipo assim, se fosse questão de trabalho, é que você pode ter que trabalhar muito. E você pode perder a mão nisso, até por uma questão de você ficar uma ganância, numa ambição excessiva. Se for questão de relacionamento aqui, gente, aqui tem um potencial de você se sentir, assim, extremamente ligada a essa pessoa, algo muito forte. Só que é como se aqui também esse envolvimento vai exigir de você muita manutenção. Muita. Por exemplo, vocês podem ter umas certas dificuldades de lidar. Sabe aquela pessoa que exige de você demais? Então, uma pessoa talvez às vezes muito ciumenta, muito controladora, uma pessoa que pode ser ali, vocês podem se apegar demais e você vai ter que mudar a sua vida como um todo para poder ajustar e as pessoas estar na sua vida. Então, aqui, gente, é uma opção que me fala muito de você tendo que você tem uma motivação muito forte, porque o diabo me fala disso, você vai estar muito motivado a fazer acontecer o que você quer aqui, tá? Só que isso pode fazer você perder a mão. Só que aí perder a mão, não no sentido daqui, né? Que você vai, tipo, talvez se descompensar e ficar, tipo, emocionalmente meio apático ou meio triste. Você pode ficar meio, às vezes, nervoso com a situação e tal. Não. Aqui você vai ficar em cima demais da situação, sabe? É como se você fosse ficar numa certa obsessão, tá? Acho que aqui é a palavra um pouco. E aí, quando eu falo obsessão, gente, não tô dando o nome da doença, né? Obsessão, ser obsessivo. Mas eu tô usando só a palavra para você poder entender um pouco. Você pode ficar, assim, muito
em prol disso. E aí deixar outras questões de lado na sua vida. Então, por exemplo, se é um trabalho, você vai trabalhar demais, aí não dá atenção pra família, não dá atenção pra a questão amorosa, não dá atenção pra saúde, entende? Aí se a questão amorosa vai querer viver em função do relacionamento e não vai querer, tipo, se empenhar muito em outras questões. Então, assim, aqui tem uma tendência a um desequilíbrio, mas um desequilíbrio porque você está excessivamente focado em uma coisa. Enquanto aqui eu vejo mais um desequilíbrio porque aquela situação te abala um pouco emocionalmente, sabe? Você fica meio... você fica meio desgostoso em alguns pontos e fica desanimado, talvez, ou fica ansioso, mas é só porque você queria muito que aquilo acontecesse, e aí você não tem como fazer isso que nem nessa opção. Aqui parece que é uma coisa que tem que ter exige uma manutenção, você pode fazer e você tem que plantar e ir colhendo, mas é algo que parece que depende um pouco menos de você, sabe, essa situação aqui, né? Depende de você, tá, gente? Tô falando que não depende. Mas é como se essa aqui, sabe aquela coisa de você tá um pouco à mercê das circunstâncias também aqui? Entende? Então aqui você fica um pouco mais preso, assim, nessa ansiedade. E aqui não. Aqui você pensa assim, pô, eu posso fazer acontecer com as minhas mãos, eu vou fazer. Aí você põe, investe muito, só que talvez de forma descompensada, tá? Assim, exagerada. Então tenha isso em mente, tá, gente? Mas aqui eu vejo o potencial de você conseguir angariar, se for bens materiais, aqui tem muito esse potencial. Aqui tem também um potencial muito grande para relações amorosas que são mais voltadas a esse lado carnal, a uma manutenção dessa situação, né? Mas, assim, potenciais existem aqui de você conquistar coisas, tá? Só que nessa energia um pouco densa de você fazer demais até. Agora vamos tirar uma carta de conselho. 10 de paus. Olha, gente, aqui é interessante porque eu sinto que o aconselhamento aqui é que seja qual opção você escolher, você tome muito cuidado e coloque um foco claro na hora de escolher sobre a pressão que você vai sentir, sobre o peso que você vai sentir na situação. Se for uma situação que vai te trazer muita carga, muita tensão, muita, sabe, assim, é possível que não seja a melhor opção para você. Porque é o 10 de paus que tá vindo como um alerta de você tomar cuidado com sobrecargas, com algo que te deixa muito, sabe, assim, sentindo que você tem que fazer muito, que você... porque se for isso, você precisa tomar cuidado, de não se sobrecarregar. Então talvez a opção aqui seja a opção que menos te sobrecarrega, menos te faz ficar sob uma pressão excessiva, tá bom? Então, essa foi a opção de número 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por gentileza, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, conversa comigo, né? Manda um comentário falando o que você achou, diga pra mim como que você se sentiu com a tiragem, ou salve o vídeo, se inscreva, enfim, curta, mas faça alguma interação, porque essa é a forma da gente conversar, da gente interagir, do YouTube entender que o meu trabalho aqui faz diferença, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, então. Pedrinha número 3, pedrinha preta. Olá, pessoa da pedrinha preta, vamos lá fazer a sua tiragem. Vamos ver o que eu posso dizer a você sobre essa situação que você está passando. Vamos lá, juntos, analisar. Lembrando, tá, gente? Aqui é a opção número 1, que você vai mentalizar no lado esquerdo, e aqui é a opção número 2, que você vai mentalizar no lado direito. Vou tirar 3 cartas aqui, 3 cartas aqui, e uma no centro como um aconselhamento, tá?
É basicamente isso. Mentalize opção número 1 aqui e a opção número 2 aqui, né? Dos dois caminhos que você está indeciso ou indecisa. E aí, vamos lá falar sobre isso. As cartas, lembrando, gente, que as cartas, elas não te dão uma resposta absolutamente clara. No fim das contas, é dentro de você, a sua chama, a sua sensação, o seu coração e com a sua mente, que você toma as decisões realmente. E aqui a gente vai dar um esclarecimento, um olhar mais aberto e muitas vezes profundo da situação, para você poder entender qual é a opção que faz sentido a você. Vamos lá. Três de espadas, rei de espadas, roda da fortuna. É energia negativa, positiva e energia neutra. 4 de espadas, na energia negativa. 9 de ouros, na opção positiva. E 6 de paus, na energia central. Bom, assim, gente, aqui desse lado, eu sinto que existe, parece aqui a energia de uma situação meio caótica, tá? De uma escolha meio caótica. É como se caso você escolha esse lado, você seja muito à mercê das circunstâncias em volta de você. É como se essa situação pudesse gerar e mudar, sabe, assim, de uma hora para outra. Me parece uma situação que até talvez dependa de alguma pessoa, né? Pode ser você aqui, o rei de espadas, tá, gente? Inclusive, dependente se você é homem ou mulher, pode ser. Mas, assim, me parece depender de outras pessoas e talvez de um homem, potencialmente. Pode ser uma mulher também, tá, gente? E assim, gente, sendo muito franca com vocês, essa opção me parece que tem um potencial de te magoar em algum momento. Inicialmente, talvez não, né? Mas com o desenrolar das situações, aqui existe um potencial de você se aborrecer em algum ponto, tá? Por conta de outras circunstâncias, como eu falei, decisões de outras pessoas. Como eu falei, gente, aqui me parece que depende muito de outras pessoas. Talvez, não vou dizer mais do que de você, mas tem uma energia assim de. Por exemplo, se você está pensando no emprego, é como se essa empresa ou esse lugar ele fosse muito com um fluxo muito grande de pessoas e aí tem muitas influências. É como se talvez você tivesse muitos colegas de trabalho e aí você tem um chefe, vários superiores hierárquicos e aí assim isso acaba que tem um potencial, sabe, maior de muitos elementos influenciando na situação e de forma bem intensa, sabe? E tendo um papel de uma pessoa específica mais claro aqui, que pode ser uma pessoa que pode te ajudar e que pode auxiliar nas coisas, mas existe um. Assim, você mesmo também, ou mesma, pode fazer a diferença nessa situação pro bem, sabe? Para o seu bem, de você ficar confortável, até apesar dessa instabilidade, porque essa é a palavra, né, dessa situação, uma situação instável, uma opção aí, um caminho instável, que hoje você tá de um jeito e amanhã você não vai saber exatamente, tá, gente? Esse é o ponto. Porém, me parece que você fica confortável, talvez, nessa situação, no sentido de racional. Você pode ficar. Ser algo que
mentalmente te deixa instigado, instigada, você gosta desse desafio, talvez, sabe? Porque o Rei de Espadas aqui pode me falar de você vendo talvez essa situação como um desafio que você pode estar disposto ou disposta, entende? Aí se for um relacionamento, pode ser uma pessoa aqui que você tem muita atração, principalmente por essa questão talvez de como as ideias se alinham, mas também tem uma questão aqui muito de você não saber o dia de amanhã como essa pessoa está, sabe, gente? E aí é justamente por essa instabilidade que essa situação me parece que traz que eventualmente você pode se machucar, você pode se aborrecer, você pode ter algum momento que vai te fazer sentir como se você tivesse tomado uma decisão que não foi das melhores até, tá? Existe aqui esse potencial, me parece. E aí isso tem muito a ver, gente, com pessoas, tá? Quando eu falo circunstâncias, aqui tem muito mais a ver, acho que com pessoas, as vontades delas influenciando na situação e decisões delas influenciando na sua vida, tá? Então aqui é uma opção, assim, com um certo risco meio claro, tá? Talvez você até já seja muito consciente do risco dessa situação, tá, gente? Porque aí de espadas aqui pode me falar de você provavelmente sabendo que se você toma essa decisão, há um risco de você, em algum ponto, se machucar. Mas, gente, assim, apesar de eu falar isso, não estou dizendo, ai, você não pode tomar essa decisão, porque aqui a roda da fortuna me fala também sobre, tipo, se eventualmente você se machuca nessa situação, depois você supera, depois você lida com isso e você fica bem, sabe? Rei de espadas aqui no positivo também pode me falar que você tem potencial de lidar com isso, sabe? Com essa três de espadas. Mas existe esse porém, né? De você eventualmente, se for um emprego, você pode acabar depois tendo aborrecimentos com pessoas, pode eventualmente acontecer de ser demitido, demitida. Aqui pode também um relacionamento, aí pega esse relacionamento, a pessoa termina com você, ou ela então toma decisões ou escolhas reiteradas, sabe, com uma certa frequência que te chateiam, tá? Mas aqui me fala assim, que apesar disso, é o cíclico da vida. Se você escolhe, isso pode acontecer, tem potencial disso acontecer, mas você também pode lidar com isso. Consegue lidar com isso, tá? Agora sim, gente, essa opção aqui, ela é muito mais estável, tá? Isso eu posso dizer. Mas ao mesmo tempo parece uma situação que você, assim, essa escolha pode ser algo que não te. Você não tem talvez uma mesma ímpeto, sabe, para poder escolher essa situação. Talvez aqui você sinta um ímpeto maior de você querer essa situação, né? Mas essa aqui, ela parece um lugar muito confortável, sabe, para mim. Me parece uma opção que se você escolhe, por exemplo, se é por uma pessoa, né, um relacionamento aqui, parece haver um potencial de estabilidade, um potencial de entendimento, um potencial de você se sentir valorizado ou valorizada, das coisas funcionarem. Só que aqui, gente, nessa opção tem um potencial de uma rotina, uma monotonia, algo que já é previsível, algo que você já conhece, você já sabe como é. Sabe, assim, aqui não tem. Exatamente o que tem aqui, que é essa. Talvez uma novidade, porque o que é instável muitas vezes é uma novidade também, porque é uma coisa que agora tá de um jeito e amanhã você não sabe como tá. Então traz novidade, traz um movimento. Coisa que aqui, gente, eu não vejo muito, sabe? Eu vejo você se sentindo bem, eu vejo você se sentindo, tipo, valorizado mesmo, sentindo que tá construindo algo nessa opção, mas com uma certa. Como se os dias fossem iguais, sabe? As coisas fossem parecidas, você pode sentir essa sensação.
Por exemplo, aqui tem muito uma energia de parecer que, permanecer no mesmo emprego, permanecer no mesmo relacionamento que eu estou, permanecer no seu casamento, permanecer... tem uma energia muito forte, parece pra mim, de algo conhecido. Algo que você já sabe como é. Algo que, por exemplo, você já tem, inclusive, reconhecimento nesse lugar. Então, por exemplo, tem muita energia de um relacionamento que já está estabelecido. Ou de um emprego que você já conquistou, uma amizade que você já tem há muitos anos, sabe? Assim, e aqui me parece assim que a tendência, se você escolhe por esse caminho, é que as coisas continuem como estão, e você continue fortalecendo as bases disso, e você se sentindo valorizado e sentindo uma certa segurança. Mas, gente, ao custo de algo que pode ter uma certa, como eu falei, monotonia. Você não se sente, talvez, assim, nessa situação desse dois, talvez numa certa evidência, tá? Você pode se sentir meio... Por mais que você se sinta valorizado e sinta que está construindo algo, ao mesmo tempo você pode sentir que é algo que, assim... Sabe aquela coisa de, por exemplo, se você recebe todo dia um mesmo presentinho, digamos que você tem um relacionamento com uma pessoa e todo dia essa pessoa te dá um bombonzinho de manhã. Chega um ponto em que aquilo, por mais que seja reconhecimento, por mais que seja algo consolidado, algo que te faz sentir valorizado, ao mesmo tempo vira uma rotina, vira algo previsível, vira algo que você já sabe e com o qual você se acostuma, e aí você acaba deixando de olhar isso como um diferencial, uma coisa boa, como uma coisa... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, gente? É esse sentido aqui desse 4 de espadas com 6 de paus. É muito uma questão rotineira mesmo. Você vai talvez sentir um certo desânimo, né, nessa opção, tá? Tem tem essa pegada pra mim aqui, sabe, de desânimo, de sentir um pouco apático até em alguns momentos, porque as coisas são previsíveis pra você, porque as coisas são parecidas, que é totalmente diferente dessa situação aqui, tá? Aí, se for um emprego, é um emprego que você já sabe de cor e salteado como fazer, sabe? Você sempre, todos os dias você faz a mesma coisa, você faz, sabe? Tudo é igual. É um amigo, esse amigo, ele é um amigo que eu sei exatamente como ele vai lidar comigo. Isso aqui é muito igual, tá, gente? As situações. Uma decisão. Eu quero fazer uma coisa nova da minha vida. Eu queria tomar uma decisão diferente aqui. Não tem nada muito de diferente, eu diria, tá, gente? Aqui tem muito algo que me parece muito uma energia de tomar uma decisão por algo novo ou algo que eu já tenho, ou algo que eu já estou, algo que eu já estou vivendo, tá? Enfim. Mas essa é a situação desse lado. Agora, vamos tirar a carta de aconselhamento. Olha, gente... A carta da torre. Aqui, gente, tem um aconselhamento muito forte de você tomar cuidado com as decisões que estão em alicerces frágeis. Você tomar cuidado com... Porque tá tudo bem, às vezes, a gente querer romper padrões, né? A gente querer se distanciar de uma coisa que de algo que é seguro e querer algo que é traz uma certa estabilidade ou coisa assim, né? Mas tomar muito cuidado, porque essa situação, ela às vezes pode vir a não trazer, não te dar uma certa estrutura para você poder chegar onde você quer ou o que é importante para você. Então aqui tem um alerta mais assim claro para mim de você tomar cuidado com as decisões que você faz, se elas estão você vê que a construção daquilo já começou de uma forma esquisita, sabe? Se você já viu que existe potencial de aquilo não ser firme, daquilo não ser uma coisa... Aqui tem um alerta para tomar cuidado com isso, sabe? Com essa decisão, com a decisão que leva a isso, tá? Há uma situação que você muitas vezes já vê, gente, que tem esse potencial de ruir eventualmente, de não se construir, de não se consolidar,
tá bom? Então, essa foi a mensagem dessas cartas, aqui da opção número 3. Agradeço muito sua presença aqui comigo. Espero que você venha mais vezes. E, por favor, gente, interaja comigo. Mostre que você está grato pelo vídeo, ou que você gostou. Ou mesmo se você não gostou, deixe comentários. Ou então, se você gostou, compartilhe, se inscreva, salve o vídeo. Curta esse vídeo. Isso tudo me ajuda muito. Essa é a forma do YouTube saber que você gostou do meu trabalho, tá bom? É isso. Muito obrigada pela sua presença. Tchau!